Grande Manga. Grande Lincoln Red Lira! Manga, que toque diferente aí, parece Matrix, hein, cara? Legal, hein? É, cara. Pô, a gente vai começar com uma grande pergunta. Você agora como ex-pastor da Vineyard, conta Essa, como foi o tempo de Vineyard e a saída da Vineyard, cara. cara, impressionante que Impressionante. eu recebi, olha como as redes sociais, a mídia é um negócio tão forte, Lincoln, tão forte, cara, que a gente não imagina. Não tem noção da amplitude, né? Por um erro, cara, um erro de digitação, alguma coisa assim, É. Uhum. você vê, cara, que por isso que as fake news é uma bomba, é um É, uma- perigo, cara. é É impressionante, né? um efeito multiplicador. E assim, se a gente consertar, Manga, talvez seja pior, mas só para a galera entender, saiu lá errado, ex-pastor da Vineyard. Não, eu na abertura falei, o Manga é pastor da Vineyard no Rio de Janeiro. E o garoto, ele errou, ele botou ex, era ex-oficina Vini, G3. ex-Vini Rio. Muito bom, Tá cara. arriscado daqui a um tempo, Manga, você fala, não, mas eu vi que tu era ex. Aí tu tá no assunto, entendeu? Porque o negócio é um Sim. efeito multiplicador, né, cara? Impressionante. É, as redes sociais, cara, elas são, na verdade, ela tem essa força tanto para o lado positivo como também para o lado negativo, né? Como ela pode ser bombástica, né? No sentido de transmitir uma mentira, uma inverdade, não é? E tem essa coisa de uma coisa quando é muito falada, parece que vira verdade, né? É, é, Tem essa é coisa. isso mesmo, A é gente isso mesmo. vive um momento muito difícil, né, mano? Primeiro, agradecer, Manga, a tua disponibilidade, você é sempre muito gentil. Poxa, obrigado, Lincoln. Mas você sabe que eu tenho o maior carinho por você, foram por mais de 10 anos caminhando junto e eu tenho o maior Sim, respeito sim. por você. Então, é uma alegria estar contigo sempre. A gente tem boas histórias e boas caminhadas juntos e é sempre uma alegria estar contigo, cara. Eu só quero que você me responda o seguinte, Lincoln. Quem foi que usou? Hum. Quem foi que usou a cueca do, A cueca do Gabeira. do Gaveira? Entendeu? É aquela cueca de tricô, mano. É, Misericórdia. Quando o cara da banda me bota uma cueca daquela, tem algum problema. e ainda deixa um marinheiro no banheiro, né? Um Um marinheiro submarino, né? gigante no banheiro, né? Porque tem uns músicos aí, uns levitas, que não são educados em casa, que quando vai no banheiro tem que dar descarga, né? Então a gente na viagem Isso. ainda tem que aturar esses problemas, né, mano? O Elinho Zagaglia tá aqui, cara, o grande guitarrista do Complexo J, um grande brother, né? Sim, grande brother, grande brother. Mas, Manguinha, eu só vou dar uma pista que é o seguinte. O cara que usou a cueca do Gabeira, ele hoje pilota helicóptero, cara. Isso mesmo, isso mesmo, Não é? E olha que isso. ele era um menino medroso, né, mano? Como é que o cara é Que não medroso? que é um Você paradoxo. lembra das primeiras viagens de avião? O medo que ele tinha? Sim, lógico, lógico. A primeira viagem nossa, Lincoln, Uhum. foi para Goiânia. Eu Aham. lembro que ainda era um avião da VASP, da antiga VASP, Isso que mesmo. ele Isso. disse que não iria. Eu falei, Ele como assim? deu aquela travada, né, Manga? Passagem E como, comprada e tal, aí deu aquele. como Eu assim? não vou, eu não vou, eu não vou. Não, você vai. Você vai porque a gente não pode nem substituir você, rapaz. Não dá mais tempo. Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu tenho medo. E foi amarrado, mas E foi. foi amarrado, foi. E hoje o garoto é piloto de helicóptero, né? É, Mas olha, cara, é os um. parceiros dele não sabem dessas histórias, né? Não, 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 Essa praia não, não, não. é antiga, né, mano? É. Ah.
Tá aqui também o reverendo Alex também, que é um companheiro aí, gente boa, presbiteriana. Legal. Assim, Manguinha, eu queria começar um papo contigo falando sobre... eu estou evitando falar sobre esse momento, mano. Eu tô Sim, preferindo sim. contribuir com entretenimento, cultura, reino de Deus, num Sim, sim. momento assim, que a gente está precisando de coisas legais, né? Eu estou evitando ligar a TV, porque outro dia eu e minha esposa, a gente foi ver TV, manga, deu um medo na gente até de sair de casa, assim, para ir no mercado. Cara, é um negócio, não sei se você está sentindo isso, esse negócio, assim? Lincoln, veja bem, eu sinto, mas a demanda ela é tão grande que eu tenho que deixar o medo de lado. Por exemplo, toda semana nós estamos indo para as ruas levar alimento para o pessoal de rua, né? Entendi, entendi. Nós tivemos sábado, e quando eu falo morador de rua, veja bem, eu não estou falando apenas do morador de rua, aquele que já de costume está na rua, mas eu estou falando das prostitutas, eu estou falando das travestis, eu estou falando do pessoal que está na rua e Entendi. que está passando uma necessidade gigantesca, né? Gigante. Lógico, eu não quero nem entrar no mérito da questão ou do assunto, mas Porque também aqueles que o assunto está muito politizado, né, manga? não, e também, porque é o seguinte, Lincoln, quem vive da profissão do sexo, a Uhum, coisa se complicou muito entendi. por causa do contágio. É. Você está entendendo? Uhum, Então, a situação de quem vive nessa ação está passando uma necessidade, cara, gigante. gigantesca. Gigante. Então, semanalmente, nós estamos indo, começamos no Flamengo, do bairro do Flamengo, lá naquela região do Flamengo, que tem muito morador de rua, Uhum, Botafogo, Glória, Flamengo. sim. E aí nós viemos aqui para a região mais próxima aqui, nossa, de casa, porque fica mais perto, né? E Uhum, aí a gente está atendendo toda semana, e é interessante porque a mobilização, ela está se dando por pessoas que não têm nenhum vínculo com a igreja, nenhum uhum, vínculo. São uhum, nutricionistas que não, muitas vezes não é da igreja evangélica, uhum. mas que estão abraçando a causa e que estão colaborando, né? E nessa Entendi. semana que passou, aí sim foram o pessoal da igreja que fizeram de forma muito gentil, uma Uhum. comida deliciosa. Então, a gente tem feito esse tipo de trabalho. Aí, dentro do que você está me perguntando, cara, o medo vai ter que ir embora, porque não tem saída. Lógico Sim. que a gente vai, lógico, vamos com luva, Uhum. álcool gel, máscara, mas, cara, é o que tem para hoje, É o que tem para. entendeu? É, É. é isso. Mas assim, Manguinha, eu queria começar um papo contigo. Eu tive uma conversa hoje muito bacana, vou fazer uma live amanhã com o Valmar do Pingo d'Água. Sim, sim. E aí, o Valmar, que é outra figura. Só posso contar uma figura. Você pode lembrar com ele? Eu nem Amanhã. lembrei, mas quando você riu, eu já lembrei. Você apresentando o Fabricação, você inverteu a letra da música e saiu um negócio, bicho, que é inesquecível. Conta, o Valmar é o líder do Pingo d'Água e ele estava participando do programa do Manga, apresentando Fabricação. E eles têm Isso mesmo. uma música que se chama O Diabo é Maconheiro e o Inferno é um Grande Bagulho Aceso. Aí como você Isso. apresentou, Manga? Ainda bem que não era ao vivo, graças a Deus, né, Lincoln? Que eu É. disse que Deus era maconheiro. Corta, corta, corta! Corta, corta. Essa foi demais, cara. Foi Essa demais, foi demais. O próprio Irvão falou: opa, opa, opa. Até o Paulo Leonel, que é doido, falou: opa, 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 opa. Engraçado. Mas eu tava nessa gravação, cara. Foi muito engraçado. Tava assistindo. Mas eu tava conversando com o Valmar e eu acho que o Valmar, cara, eu até dei uma palavra profética para ele nesse sentido, motivando-o, porque eu acho o Valmar de uma vocação missiológica muito difícil hoje no nosso meio, manga.
Muito, Quando muito. você fala do que você está fazendo como igreja, ajudando os necessitados, as pessoas prostitutas que estão à margem da sociedade, com relação a alimentos no momento atual, eu fico repensando a posição e o posicionamento da igreja nesse sentido. Porque a igreja, durante esses anos, os últimos anos, ela vem perdendo muito o seu braço missiológico de evangelização, né? E eu estava conversando com o Valmar, que eu vejo no Ministério do Valmar, no Pingo d'Água, essa característica de vanguarda, de fronte, Sim, sim, sim. no sentido de evangelizar e ter uma linguagem para a galera que não é crente e tal. Aí eu queria começar a nossa conversa com os teus tempos lá, se você sente saudade da Cristo Salva e do tio Cássio, cara. Em relação a tudo que você viveu e a realidade atual da igreja e da música cristã, o surgimento da oficina e aquela vivência que você sempre me contava da Cristo Salva, me fala se você tem saudade daquele momento e o que que mudou, o que que tinha ali naquela essência que mudou muito de lá para cá. Primeiro, muito do que eu sou é fruto do que eu vivenciei lá. Começa por aí, né? Esse meu lado de amar a liberdade, esse meu lado da espontaneidade, esse meu lado de querer fazer algo em prol da necessidade do outro, isso com certeza nasceu lá. É que Porque nós. as pessoas que te conhecem depois da oficina, e até na própria Vineyard, que tem um DNA assim, acham que é uma coisa de DNA da Vineyard, mas é um alinhamento daquilo Sim, que você já foi educado, discipulado, condicionado lá do tempo de tio Cássio, né? isso mesmo, porque é, o que eu vivo hoje, eu vivia lá, né? Essa questão de desenvolver os trabalhos de Marcelo, acolhimento. Marcelo Coutinho aqui, o sax. Sim, sim, Marcelo, grande Marcelo, bom menino. Menino, bom menino. Jogávamos bola junto, né, Lincoln? Verdade. Marcelinho. Então, cara, a sua pergunta no sentido de saudade. Sim, com certeza eu tenho muita saudade, mas lógico que nós estamos vivendo um outro tempo. Uhum. Ali nós estamos, poxa, nos anos 70, né? Nós estamos falando aí de 78, 79, com uma Mas eu outra realidade, com outro mundo. você tem uma saudade de uma certa ingenuidade, de uma essência que parece que foi Isso, perdida. isso sim, isso sim. Eu diria para você que eu tenho saudade dessa coisa mais pura, Uhum. mais de um engajamento, cara, um engajamento Uhum. assustador. Não tinha tempo ruim para ninguém. Uhum. As pessoas moravam muito longe e elas vinham para tudo aquilo que nós na época fazíamos. Eu lembro que Pita morava muito longe, outras pessoas moravam longe, vinham de ônibus, sabe? E sempre estavam nos eventos ou nas reuniões da própria igreja, né? Então era uma rapaziada muito, muito engajada. É. Então eu diria para você que isso sim, sinto falta, foi importante, mas algumas coisas que lá vivi durante a minha vida eu venho vivendo, Sim. porque eu aprendi lá, eu nasci com esse negócio, né? Tem É um DNA que eu trago comigo, tem né? um depoimento aqui da Mary Rose? Mary Urbanovic. Aceitei o Senhor Jesus com a pregação do nosso querido irmão Luciano Manga em 86 e nunca abandonei o Senhor. Ô, glória. Maneiro ouvir isso, né? Lindo, lindo. Obrigado, Mary. Mas é Coisa boa. Deus é bom. muito fruto do que a gente está falando, porque tinha uma verve muito evangelística lá, né? E uma Sim. coisa que eu queria que você abordasse é que você falou que você nunca abandonou aquilo que era essa essência. O próprio apóstolo Estevão Hernandes e a Renascer tem uma herança nos áureos tempos do tio Cássio, não tem? Sim, sim, sim. Até o Marco Salomão, ele está lembrando aqui desse DNA do tio Cássio, né? Alguma coisa muito forte Uhum. que a gente adquiriu. E o próprio Estevão, ele chegou a frequentar as reuniões, e ele, muito do que ele aplicou
ali no final dos anos 80, com certeza ele trouxe dentro do que ele aprendeu lá no Tio Cássio, cara. Com certeza. Aquela proposta de reunião, a segunda-feira, que as reuniões na segunda-feira, elas aconteceram, elas brotaram, elas nasceram lá no Tio Cássio, porque Aham. não havia reuniões às segundas-feiras. Uma folga dos crentes, né? Porque vale ressaltar que segunda-feira, em várias denominações históricas, é o descanso pastoral. Exato, exato, Então, por exato. esse motivo, você não tinha culto às segundas-feiras. Eu O lembro que culto Marco tinha Salomão, quarta e domingo. o Marco Salomão, ele não perde essa acidez, né, cara? Ele aplicou Você Está Sendo Modesto. Eles copiaram. Um abraço, Salomão. Salomão, Salomão é ácido. Salomão ácido. é ácido. Aprendeu com o Caio Fábio, aqueles tempos com o Caio Fábio, ele ficou ácido, meu irmão. Agora, o Salomão que está aí, Mas assim, cara, também viveu muito isso, viveu muito isso. uma coisa que eu lembro também da gente conversar, eu queria que você abordasse um pouco. Hoje eu sinto muita falta assim no envolvimento com música, igreja, uma falta de engajamento nos adolescentes em relação à música, a formação de bandas, por exemplo. É muito difícil, tem dificuldade, às vezes você dá a oportunidade, tem instrumento e a galera não se envolve, não estuda. E ali no Tio Cássio tem a formação de grandes bandas, né? E o próprio apóstolo também veio com essa pegada de incentivar e dar uma força para a garotada em relação à música. No Tio Cássio também tinha esse ambiente, não tinha? Tinha esse ambiente e uma coisa importantíssima, Lincoln, desses dois grandes ícones aí, Tio Cássio e Estevam, é que eles não tinham problema com estilos musicais, Uhum, entendeu? Eles não, mesmo o Tio Cássio, que já vinha de uma outra geração, cara, ele não tinha problema, ele não embarreirava os uhum, estilos musicais. A mesma coisa o Estevão. Ele uhum, nunca embarreirou, por mais que ele gostasse de estilo A, B, cara, ele abriu o leque uhum. para todo tipo de banda, Maneiro. cara, para todo tipo de estilo musical. Você me Então, falou ali uma no vez que ele tinha um carrão, ele gostava de ouvir Frank Sinatra, essas coisas, não o era? Tio Cássio, cara, muitas vezes ele iria, lógico, nas conferências, eu era o motorista dele. E Imagina, aí eu ia. você imagina um cara que gosta de Frank Sinatra ficar ouvindo o som de rock and roll do G3, assim, né? Cara, eu lembro que ele tinha um Itamaraty, Aham, um aham. Itamaraty. E aí, cara, manga, depois ele comprou um Opala Commodoro, Ora, era o carro da presidência, mano. É o carro carro da sessão. presidência, cara, É. ele gostava. Aí ele falou, Mangão, vamos ouvir o nosso som. Aham. Aí eu já sabia, cara, já botava Frank Sinatra, Whitney Houston, e eu ia andar com ele, ó. Eu ia só na boa. Quando ele via a garotada com rock and roll, ele era aberto para incentivar o movimento, né? Totalmente. Cara, Maneiro, é impressionante. Um maneiro. camarada que gosta de Frank Sinatra, que gosta daqueles stands americanos, É, aquelas big de bands orquestra americanas. e tal, né? Isso. Cara, e na segunda-feira, ele sempre pregava às segundas-feiras, aí vinha aqueles malucos, cara, Aham. com som dos anos. A rapaziada do movimento hippie que se converteu, um deles era o Janires. Cara, Aham. rapaziada, assim, Pesado. doideira, com Uhum. aqueles sons dos anos 70, né? E ele na boa, cara, na Tá boa, né? boa, sem problema nenhum, curtindo de montão. Então, cara, o Estevão é a mesma coisa, Uhum. sabe? O cara abre o leque, cara, pra banda de pagode, pra banda de Hip hop. hip hop. Pô, eu lembro, Lincoln, eu lembro que o Alpiste, cara, o Ele falou, Alpiste. ele O falou isso pra Alpiste mim. chegou com uma fita pra mim, uma fita cassete. Falou aí, Insistindo pra Mangão. caramba. Insistindo Ele muito. cara, ouve esse negócio. Botei no bolso. Aí, cara, uma vez tava no carro, falei, deixa eu ouvir esse negócio do Alpiste. Cara, quando eu vi, eu falei, Uhum. caramba, meu irmão, esse negócio é bom. É. Porque era novidade no meio evangélico, Lincoln. Não tinha hip hop no meio evangélico, cara. Não, não tinha. Não tinha. Sabe? É. Agora, Manguinha,
Eu me lembro também, a gente com a Renascou, você foi um incentivador da gente. Todo lugar que eu passo, cara, é impressionante. Hoje mesmo eu estava fazendo uma live com o Ramon, que é o cara da história da música cristã, né? E aí Sim, ele sim. lembrou as coisas de Renascou e da Renascer e da Vineyard comigo, da minha história, né? E eu sempre falei, pô, o Manga foi um incentivador, você herdou essa parada. E tem muito a ver com a diversidade do reino, né, Manga, em relação a isso, né? Sim, eu sempre digo, Lincoln, que quando eu vim para o Rio, não tinha, eu percebi que o Rio de Janeiro, não, assim, no contexto evangélico, ele não era uma cidade não muito aberta ao rock and roll. Talvez em alguns locais, mas Talvez você não vai lembrar, mas quando eu te conheci lá no Hotel Debré, sim, sim. e aí você, pô, me lembro, o Bispo Manga, tu usava um anel, bicho, tinha meio quilo de ouro naquele anel, né? Tinha quase que beijar um anel, né? Aí eu, Bispo Manga, aí você falou, não, cara, eu tô fazendo uma coisa no Torre do Rio Sul, vamos fazer um festival de rock na praia. Eu falei, Manga, vamos ali na Lapa, que a gente precisa fazer um negócio, mas é Black Music. E depois a gente implementou o baile na Olegário Maciel, na Barra. Isso mesmo, isso mesmo, Teve uma isso conversa mesmo, e fruto daquilo ali que surgiu a Renascou, né? Mas era o isso teu mesmo. entender É, diversidade. porque, cara, eu percebi que o Rio de Janeiro estava muito mais aberto para o charme, Uhum. né? Do que você querer trabalhar com rock and roll. Sim. Cara, e foi impressionante, né, Lincoln, que acertou na mosca. Na mosca. Acertou na mosca, Você cara. você lembra que os bailes eram lotados, as pessoas vinham da Zona Norte, vinha gente de Petrópolis, de Nova Sim, Iguaçu, sim. todos os lugares do Rio de Janeiro, lá para o nosso baile Charme Gospel, na Olegário Maciel. Isso em 98, mano? Acho que é 98. 98, 97, de 97 para 98, isso mesmo. Aí, Manga, dentro dessa realidade, você é um cara, um ícone da música gospel nacional, com Oficina G3, como é que você olha esse encaixotamento nosso do worship, hein? Tu não acha esse negócio às vezes chato, velho? Olha, eu acho o seguinte, Lincoln. Eu acredito, né, nas ondas, né, Aham. naquelas questões cíclicas, e que a gente já viveu muito isso. Nós experimentamos. Quem tá aqui é o- a... Você lembra da Lícia? É a filha do pastor Marcos. Sim, Lícia, lembro da Lícia, sim, tá aí. Então nós vivemos esse momento meio cíclico e também de ondas. Por exemplo, nós tivemos aquela fase que veio diante do trono, David Keelan, Cirilo, É. aquele boom, né, da adoração, e a adoração com suas várias vertentes profética, Sim. espontânea, né? Nós tivemos vários estilos Uhum. no campo da adoração, que Mas, também teve mas, assim, a curva, ó, fez isso, né? mas eu não sei se é a minha opinião, queria ouvir a sua. Eu sinto que mesmo naquele momento havia uma certa diversidade dentro da adoração. Por exemplo, tu pega Então, um isso mesmo. trono, tu pega um diante do trono, é um negócio meio herança de Ronquenole, querendo pegar um pouco de rock. Tu pega a casa de Davi, era um rock extravagante. Você pega o Antônio Cirilo, é um rock querendo ser extravagante, mas nem tanto. Havia uma diversidade. Hoje o worship, eu vejo tudo meio que na mesma caixa. Musicalmente, por exemplo, as guitarras, assim, é tudo delay, é tudo YouTube e Coldplay, assim, emplacado. Não sei se é uma impressão minha, entendeu? Não, eu vejo que é muito, assim, algumas sonorizações, é muito igual, né? Porque usa muito pad, né? Então parece que tem que ter uma atmosfera É. muito semelhante, Uhum. né? Que depois tem as suas oscilações, mas realmente eu concordo com você que no período ali do final dos anos 90, mesmo na questão da adoração, você tinha estilos diferentes, né? Sim. E hoje eu não vejo essa questão aí de estilo diferente. Aí você tem que partir para uma outra, aí você tem que ir lá para um Marcos Almeida, aí É. você tem que ir para aquele Projeto Sola, uma garotada que está fazendo um pouco diferente Um pouco diferente. essa questão musical, até mesmo a sua poesia, enfim, é o que eu estou notando e observando hoje. Sim.
Agora, o movimento Vineyard, eu tive a oportunidade de caminhar contigo dentro da Vineyard, dentro desse processo, o que aconteceu com a Vineyard? A Vineyard passou musicalmente, mano? Eu acredito que a Vini é o seguinte, a Vini sempre foi, ou sempre trouxe consigo, uma identidade. Uhum, E manteve. uhum, Eu acredito que a Vini, assim, não está, pelo menos é o que eu observo, não está muito preocupado ou preocupada em querer mudar, né? Em querer. Não, nós somos isso, nós fazemos isso. Ok, vamos fazendo. Lógico que às vezes na Inglaterra ou mesmo nos Estados Unidos vem alguém com uma proposta um pouco mais diferenciada, como foi o David Ruiz, né? uhum. Que fez um trabalho maravilhoso, acho que uns 10 anos atrás, e a própria Inglaterra, através do Sam Lane, que também veio com uma proposta diferenciada, Agora, mas agora mantém aquela linha, né? pegando esse gancho do Sam Lane lá da Inglaterra, alguns criticam que esse movimento que a Inglaterra capitaneou meio que deu uma travada no americano e depois meio que parou. Você consegue enxergar isso? Tipo assim, tem os clássicos da Vineyard, aí tem um crescimento da Vineyard americana, aí vem o tempo do John Wimber indo para a Inglaterra, aí vem essa geração do Benton Brown, né, do Sam Lane, Sim, aí sim. faz muita coisa a nível mundial, mas depois disso, a Vineyard até gringa, ela parece que deu uma recuada. Você percebe isso ou não? Eu percebo que talvez esteja esperando uma nova geração surgir com quem sabe, uma nova linha musical, né? Assim, eu tenho visto aqui no Brasil, pelo Uhum. menos aqui no Brasil, eu tenho visto uma nova geração surgindo, né? Com uma musicalidade bacana, né? Tentando encontrar uma raiz O que próprio, seja diferenciada, né? O próprio Cezinha é uma identidade bem peculiar, né, cara? Totalmente, totalmente. Eu acho que o César sim, para mim, um dos caras mais incríveis no sentido criativo, sabe? E de uma musicalidade Autêntico, né? brasileira, autêntico. Ele Uhum. tem uma autenticação Autenticidade. muito, uma autenticidade muito brasileira. Uhum. E eu amo esse negócio. Então Uhum. eu acredito que através aí de uma nova geração, a Vínia vai poder apresentar, quem sabe, aí uma nova jornada, uma nova onda, né, nesse campo da adoração. Sim. Agora, Manga, puxando um pouco dentro desse cenário que a gente tenta entender o que está acontecendo, quando você falou das obras sociais, e a gente comenta da questão dessa, vamos dizer assim, dessa mesmice do worship, da adoração, dessa massificação, a igreja também, em seus posicionamentos como igreja, às vezes muito preocupada com reuniões presenciais, quando na verdade ela vai ter que repensar a sua forma de agir, agora encurralada pela pandemia, né? Cara, olha só, você Tipo, está o que eu quero tocando num dizer, ponto. aquela mesmice templária, ela agora está sendo encurralada, né? Sim, sim. E tem mais, cara. Não adianta, Lincoln, querer ficar fazendo lives pelo YouTube, porque isso cansa, cara. Você entendeu? Uma coisa é eu assistir um evento, por exemplo, um evento de uma banda A em Salvador e depois vê-lo no Rio de Janeiro. É outra onda, outra vibe, Ó, né? Agora uma coisa, O Doug é um discípulo meu, como se fosse um filho. Ele falou assim, ó, mandou bem, respeita Januário. Mandou Luiz Gonzaga, respeita Januário. Só faixa preta. é, porque é o seguinte, Lincoln, veja bem, se você ficar, vai uma banda fazer lá no YouTube, ok, legal, pô, Maneiro. semana que vem vai de novo. De novo. Semana que vem vai de novo. Acabou. Acabou. Não Acabou. dá. Acabou. Porque só se for extremamente criativos, e aí, para ser extremamente criativo, aqui ó, money. Demanda tempo e Money, dinheiro. É, é. entendeu? Então vai chegar uma hora que essas lives de YouTube vai se tornar cansativo, né? Porque uma coisa é o que eu tô falando, Lincoln, nós somos do ao vivo, cara.
É. Sabe? Nós somos daquele negócio que Relacionais. relacional, cara. De olhar para o músico, sabe? Aquela coisa de interação com a plateia. Cara, na internet você não tem esse troço, cara. É. E uma coisa que eu reparei, eu estava falando sobre isso, uma coisa que eu reparei, alguns líderes, tem acontecido muito isso, alguns líderes famosos, a gig, ela não tem sinergia com o líder. Então, tipo assim, percebe-se que a ambiência, ela não chega no top do espiritual, porque a galera do público não consegue perceber, mas a gente que se envolve com música, que trabalhou com gig e tal, percebe que não há uma sinergia ministerial musical. É um líder com uma gig. Então fica meio Sim. que um deslocamento, entendeu? Não sei se você fez essa leitura em algumas oportunidades. Né? Eu não tô vendo muito, Lincoln, assim, porque sinceramente, cara, eu não sou uma pessoa que curte muito. Eu sou aquele cara que gosta de ver ao vivo, sempre gostei de muita coisa ao vivo. Então, cara, eu não sei se eu tenho preguiça de ficar, mesmo shows, tal, assim, pela TV, eu não gosto muito, né? Eu gosto mais da coisa mesmo ao vivo, tal. Então, Ah, eu tô vendo muito pouca coisa. Então, não, eu não posso dar uma opinião porque eu não tô vendo quase nada dessas lives pelo YouTube, entendeu? uhum. Não, eu acho que esse é um dos problemas que a gente está, que eu consigo ver na questão da adoração, em relação ao que a gente falou à igreja, que a igreja ela vai ter que tomar um posicionamento, porque há um encurralamento em função da pandemia, há um encurralamento. Ou a igreja age, ou a igreja vai para fora, ou ela fica sem função. Porque a função estava muito, literalmente, ao presencial litúrgico. Então, quando você só tem a alternativa das transmissões, a igreja vai ter que repensar o hoje e o amanhã, porque o amanhã não vai voltar a mesma coisa. Isso também, todo mundo que eu converso fala a mesma linguagem, de que a volta será um ambiente diferente do que a gente deixou. É como se você deixasse alguma coisa na prateleira e quando você voltasse, está em outra prateleira ou não está mais na prateleira. E você tem que se reinventar em função dessa nova realidade. E eu acho que a igreja e os ministérios de louvor, porque quando você fala da ação social, você está falando de um pilar da Vineyard e da adoração, que é essa coisa do adorar, mas ter ação, né? Então, Sim. a igreja ela vai ter que repensar esse posicionamento em relação à sociedade e às pessoas, né? Eu tava conversando com o Gálvaro hoje, né? Ele me convidou para uma live ao meio-dia e ele me fez uma pergunta justamente dentro de que você está levantando. E eu disse para ele que realmente eu não sei como vai ser o nosso retorno, principalmente na relação com a igreja e os eventos, pelo seguinte, por exemplo, nós somos do ajuntamento, nós somos da aglomeração, Uhum. ok? Ok. Outra questão, nós somos, ou melhor, nós temos ritos. Uhum. Nós temos ritos que nós vamos ter que ter cuidado com eles. Por exemplo, imposição de mãos na hora da oração. Como é que vai ser Uhum. esse negócio? Uhum. Por exemplo, aqueles que praticam o batismo infantil. Uhum. Como é que você agora vai ter que botar luva? Vai ter Uhum. que botar máscara para batizar uma criança? Uhum. Entendeu? Com os pais estão ali. Então, algumas questões nós vamos ter que nos ressignificar e nos reinventar em alguns ritos naturais de quem lida com a igreja, aquela coisa da oração, aquela coisa do toque, que é Uhum. muito natural nosso, na nossa vivência E na, no- cristã, e na nossa cultura lá entendeu? também, né? E na nossa cultura, então, como que nós vamos lidar com isso? Até porque, Lincoln, eu não sei, essa é uma elucubração. Talvez as pessoas vão ficar meio assim também. Uhum. Talvez elas vão falar, opa, não, por favor, não, ora longe, Uhum. Uhum. ora longe. Não Uhum. precisa chegar perto. Por que eu estou dizendo isso, Lincoln? Porque eu hoje não chego perto das pessoas. Entendi. Eu não chego perto das pessoas. Mesmo com máscara, eu mantenho uma distância. Eu fui abastecer o carro, eu saí do carro,
né? Aí o frentista veio falar comigo, eu fiquei meio assim, ó. Eu já fiquei meio afastado dele. Uhum. Cara, minha cabeça tá trabalhando assim, o que eu posso fazer? É, é Você tá verdade. entendendo? Então, isso vai acontecer, cara. E é natural, não adianta a gente, porque as pessoas, elas adquiriram um amedrontamento que até então nós não tínhamos. Nós não Não, tínhamos, não, não. Não. Foi entendeu? criado disso um ambiente totalmente hostil e diferente da nossa realidade cultural. Por exemplo, o Marcos Salomão postou algo muito interessante, um artigo que eu li, que ele postou, que ele falava do pessoal pós-guerra. A Uhum. maneira como esse pessoal pós-guerra lidou com, com aquilo que foi terrível. E eles conseguiram lidar com a volta pós-guerra, Uhum. né? Só que essa geração, ela está acabando. E a Uhum. nova geração que veio, que é a minha, que é a sua, então a gente não sabe muito lidar com essas questões as quais nós estamos vivendo hoje. Sim, É muito novo pra gente, sim. né? É muito novo. Agora, Manguinho, um outro assunto que eu queria abordar, assim, o teu tempo de G3 foi muito intenso, né? Sim. Eu me lembro logo que você chegou aqui no Rio, muito engraçado, cara, eu vi umas correspondências, outro dia eu botei isso lá no Instagram, os meninos mandavam correspondência, ó, bispo salada de fruta, que são tudo gaiato, né? Bispo manga, bispo salada de fruta. E aí o G3 ele passou por uma série de mudanças em relação aos vocalistas, né? Eu vi até as últimas apresentações em relação àqueles eventos comemorativos que você fez com o Sim, PG, com sim, o sim. Ike, né, e tal. Mas aí o G3 ele deu uma parada. Por que o G3 parou, mano? Cara, eu acredito, Lincoln, que a parada do G3 se deu, talvez, por uma questão de os convites começarem a diminuir, sabe? Uhum. Eu acho que ali eu acho que a crise ela já estava começando a aparecer, não sei, porque lógico tem um custo e o custo vai Eu ficando tava cada vez conversando, mais alto, né? eu tava conversando com o Cris Batiston, garoto do Filhos do Homem, lembra dele? Sim, sim, lógico, Tava lógico. conversando com ele. E eu abordei um assunto que eu aprendi com o Leonardo Gonçalves, que existem dois pilares que são muito importantes na perenidade de uma carreira. Primeiro é relevância. Se você não tem relevância, o outro é sustentabilidade, porque você precisa se sustentar, porque às vezes você tem unção, tem relevância, tem talento, mas se não tem sustento, o negócio também não vai. Você acha que esse pilar da sustentabilidade sofreu? Sim, eu acredito que sim, né? E eu acredito também que é aquela coisa, né? Alguns vão vendo a idade chegando, né? A idade chegando e tipo, pô, e aí, como é que vai ser? O que que eu vou fazer? Então, tipo, é melhor a gente parar agora e correr no que ainda dá tempo para se fazer, né? Cara, Então, cada um. Marmanga, essa avaliação é sinistra, né, cara? Cara, a idade vai chegando, Lincoln. Vai chegando, né, cara? E a gente, tipo, o que que eu vou Cara, fazer? o que eu vou fazer agora? É, Né? O que eu vou fazer agora? Então, muitos tiveram ali na altura do campeonato que se reinventar, cara. Entendeu? tá Correr atrás. o Vitor, irmão do Marconi, mais novo, Vitor, lembra do Vitor? Sim, sim. Vitor, sim, com certeza. Então, é essa leitura que eu faço, né? Por isso que você vê que o Mauro tem os projetos dele. Eu tenho falado com o Juninho, pô, o Juninho tá gravando que nem um doido. É workshop direto. O Duca dando curso online também, Sim, entendeu? O Jean morando nos Estados Unidos e sim. correndo atrás. Então, porque, cara, tem que se correr atrás, né, Lincoln? Todo mundo tem família, né? Todo mundo tem que levantar os seus recursos, né? Mas durante um bom tempo, o G3 ele conseguiu sustentar bem essas estruturas dos rapazes, e até a tua. Mas, de repente, não conseguiu a Sim, qualidade dessa sustentabilidade. porque, na verdade,
a máquina, o sistema, ele vai ficando caro. Porque desde o momento que você tem outras pessoas que vão se envolver no seu trabalho, uma coisa é só banda, outra coisa é road, é técnico, é iluminador. Cara, fica mais pesada a proposta da banda, né? Mas dentro disso, eu queria fazer uma abordagem e queria ter tua opinião. Existe uma dinâmica de mudança também do sistema da música. O sistema mudou. Então, talvez aquela fórmula que deu certo há muito tempo, ela foi colocada à prova. Por exemplo, hoje, né, Manga, o cara tem que lançar uma coisa por mês. Uma pressão comercial muito grande das plataformas digitais por uma música meio líquida, né? Que é uma música que você, em vez de fazer um CD, 12 faixas no ano, você tem que lançar uma a cada mês e tal. Isso gera uma dinâmica diferente dos modelos mais antigos. Então, essa demanda comercial da estrutura fonográfica mudou. E quem não se readequar, tipo assim, o trator vem ali atrás, vem arrebentando com tudo. Você não acha que também essa realidade que confrontou a banda e o ministério assim? Eu também acho, eu também concordo com você. E particularmente, eu acho um horror o que nós estamos vivendo hoje. Acho um horror, sabe? Porque coisas tão lindas que nós tínhamos se perdeu, foi embora. Aquela questão de olhar o material, ver a ficha técnica, né? Aquilo que a gente tinha como riqueza, cara, não existe mais nada disso. E aquilo, você ouve uma música hoje, cara, já passou, já não, ela não fica, cara, ela não. Nós que, gostamos da boa música, né, Lincoln? Músicas que são memoráveis, cara. Músicas que são memoráveis, que a gente ouve incansavelmente. Cara, hoje não tem isso. A música vem, você ouve, gosta, acabou. Já outra já chegou. Tá aqui o Sidney, da Sony. Sabe quem é o Sidney? Não conheço. Ele trabalhou com o Maurício, é feríssima. E na sequência eu vou fazer uma live com o Maurício, eu vou fazer essa pergunta, porque eu acho que a música, no sentido artístico, ele perdeu muito, criativo. Essa velocidade, ela fez uma perda da qualidade, entendeu? Sim. E é impressionante, porque agora também tem a junção, né, Lincoln, de você ter que fazer o áudio para a plataforma e ainda tem que fazer um clipe. Então é uma conexão de imagem, cara. É porque a música hoje, Manga, ela não é mais só auditiva, ela é visual. Quando apresenta uma canção, ninguém fala mais assim, você ouviu tal música? A pessoa fala, você viu o clipe da música tal? Então você vê a dificuldade que é. Eu fico pensando até para os novos talentos, né, cara? Já é difícil você preparar um trabalho. E ainda você vai ter que se preocupar em fazer algo com qualidade de imagem, que tem que ter qualidade. Cara, então os novos talentos, eles acabam ficando muito aquém, ficam muito atrás, né? E aí, lógico, quem tem injeta dinheiro, mais uma vez aí, quem está injetando dinheiro tá indo. Porque tem outra coisa também na questão de injetar dinheiro, que são essa questão de promover no Facebook, no Instagram, para você ser mais visto, tem que promover, tem que pagar, não tem saída. Se você quer mesmo fazer com que o seu trabalho seja visto, ouvido, sei lá o quê. Sim. Não é? Isso, cara. E hoje isso é muito dos caras que produzem, porque antigamente as gravadoras até elas investiam, mas hoje isso está muito assim, por conta dos caras que produzem, os independentes, os próprios artistas. Isso mesmo. Essa carga de investimento está toda sobre eles e o cara tem que se virar. E se o cara não se virar, o negócio Lincoln, só para você ter uma ideia. A gente estava falando das lives aí pelo YouTube, fazer as lives. Para fazer uma live no YouTube simples, voz e violão, uma coisa simples, ela não sai por menos de R$2.000, cara. Não sai por menos de R$2.000, uma coisa simples. Você vai num estudinho pequenininho, com violão e um microfone e uma câmera, não são 2, 3 câmeras. É em torno aí de R$2.000, cara, para você fazer isso, para você botar a sua live no YouTube, entendeu?
Então, você tem que ter recursos, né, cara, para poder fazer um trabalho de qualidade, né? Sim. Manguinha, a gente está caminhando para o final. Eu queria uma palavra final tua para esse momento que a gente está vivendo e principalmente assim para o que você tem como expectativa da música, da igreja em relação a pós-pandemia e tal. Uma palavra de incentivo, de motivação daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Primeiro, o mundo que você vivia há 60 dias atrás, ele era um mundo que você vivia, ele era de um jeito. Você voltar, não é mais aquele mundo, ele acabou, não existe mais. Nós vamos para um novo mundo, nós vamos para uma nova estilo de vida, nós vamos viver uma vida que eu não sei como é, né? Eu já citei aqui alguns pontos que eu estou refletindo muito como é que vai ser essa questão, né? Então, eu não sei como é que vai ser esse novo mundo, como é que serão as relações, eu não sei como é que nós viveremos quando as coisas se assentarem, até porque a Organização Mundial de Saúde está dizendo que as coisas só vão se organizar em dezembro. Isso quer dizer que nós ainda vamos ter quase que o ano todo com o surto ainda correndo por aí. Então, é uma situação muito difícil. E o que eu tenho dito, Lincoln, que esse é um momento muito significativo para aprofundar a sua relação pessoal com Deus. Eu acho que é um bom momento, sabe, para você ampliar o seu momento devocional, para você ler bons livros, né? Nós temos livros maravilhosos que podem ser lidos, ainda mais uma geração que não sabe o que é isso, né? Então eu acho que... não lê. Então eu acho que é uma boa oportunidade de deixar um pouco Netflix, deixar um pouco aí as séries e pegar um bom livro, sabe? Pegar um bom livro. Se possível, não ler nem e-book, o papel mesmo, sabe? Faz um pedido aí pela Amazon e lê alguma coisa boa, clássicos que vão... Eu acho que é um bom momento para a gente fazer essas duas coisas que eu estou aí trazendo como sugestão: ampliar sua devocionalidade e ler bons livros, se dedicar a uma boa leitura. É o que eu diria. Legal. Tem duas pessoas legais aqui que eu queria mencionar, que é o Luizinho Black, que é o Luizinho que tocava na Renassou, estava com a gente. Sim, Luizinho, legal, cara, legal. É o baixista do Salomão do Reggae, fez uma live bacana esses dias e tal. Feríssima. E o Edson Lopes, que é o famoso Rato, irmão também do Marconi, tá por aqui. Que legal, cara, que legal, que bom, que bom. Obrigado, Deus te abençoe. Sempre uma alegria estarmos juntos. Fico à sua disposição, hein? Qualquer parada é nós. Agora, Lincoln, você lembra disso aqui? Pô, lembro. Para terminar essa que vai agora. O Luizinho, ele é testemunha. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui a gente estava a Renassou reunida, né? E a gente começou a orar. A gente fazia aquelas orações antes da apresentação. Aí o famoso... não vou dar... o Marconi, o famoso, era o vocalista. O Marconi falou: olha, Deus está me dando uma impressão espiritual. A gente estava orando aqui e me veio um sonho. E qual era o sonho? Eu vi uma mulher muito bonita. Sabe a Xuxa, assim, linda? Vestida de branco, toda bonitona. Eu tenho certeza que era um anjo. Aí o Claudinho já olhou para ele assim: é anjo, é? Mas como é que ela era? Não, era muito bonita. Mas tem um detalhe: quando eu olhei para o pé dela, era tipo uma pata assim. Meu irmão, isso não é anjo. Isso é bezerro, isso é cabrito, isso é demônio, rapaz. Teu capeta! Anjo não tem pata, meu irmão. Não. Luizinho tá rindo, ó. Manguinha, Deus te abençoe, Manguinha. Beleza, Lincoln. Um forte abraço, cara. Cara, sempre estamos aí à disposição, cara. Valeu, um abração, Lincoln. Fica na paz. A todos aí que ficaram com a gente, Deus abençoe muito vocês. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super
conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.